Rapaz, queridos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição de número 5, onde vai tratar sobre a unidade da raça humana. Tá? É a lição do dia 2 de fevereiro de 2020, do primeiro trimestre do ano. Tá? A nossa lição ela traz um título: A raça humana, origem, queda e redenção. Tá? A unidade da raça humana é a nossa lição. Tá? Sou o professor Alba Edson Gomes Livramento, é com esse nome que você irá nos encontrar aí no nosso canal no YouTube. Você ajuda a divulgar esse trabalho. Fazendo assim, você está fazendo, tá, a obra de um evangelista, divulgando esse trabalho para um amigo, um conhecido, um parente, né? E assim a obra de Deus será levado a pessoas carentes que precisam desta palavra, tá bom? Vamos adiante. Nós temos aqui 3 objetivos específicos que nós vamos tratar do assunto da unidade racional do ser humano. Nós vamos estar apresentando essa parte aí que vai tratar da racionalidade do ser humano. Nós vamos estar discorrendo durante a nossa aula no segundo tópico sobre a unidade linguística, né, original da humanidade. Nós vamos estar falando sobre esta unidade aí linguística. E nós vamos estar refletindo sobre a unidade em Cristo, tá? Falando aí sobre a unidade em Cristo, a unidade do ser humano em Cristo. Na leitura bíblica em classe, o nosso textuário nos diz o seguinte: não temos nós todos um mesmo Pai? É uma pergunta que está fazendo. Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nosso Pai? Tá? Isso está em Malaquias, capítulo 2 e o versículo de número 10. Então a pergunta está dizendo se nós fomos criados, ou nós somos todos de um mesmo Pai. O nosso Deus nos criou como Ele sendo Pai e nós como Filho. Por que profanamos o concerto do nosso Pai? É uma pergunta. A verdade prática nos diz: apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um só casal, de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos, né? Então, esse casal foi quem? Adão e Eva. Então, nesse sentido, nós somos irmãos, tá? Irmãos. E essa lição ela vai nos trazer algumas reflexões do que vemos hoje em dia, né, na mídia escrita, falada, na mídia televisiva, né? Em todas as mídias, todos os veículos de comunicação, nós vemos aí algo que nos chama muito a atenção e nos reflete essa leitura que nós acabamos de ler, né? Uma vez sendo filho do mesmo Pai, sendo irmãos, não deveríamos haver discriminação uns para com os outros, né? E é uma área que hoje nós vemos aí muita coisa aí na mídia, né? Traz aí, é uma área bastante explorada no nosso país, e não só no nosso país, né? Nós vemos aí nos países europeus, né? Principalmente jogadores de futebol têm tido aí bastante, tem sofrido bastante ataque nesta área,
da discriminação racial, né? Então é complicada a situação, mas tudo isso passa, né? Vamos adiante. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 22 ao versículo 28. Como de costume, não vou ler para podermos ganharmos tempo. Acredito que você já tenha feito essa leitura. Se não fez, dá uma pausa no seu vídeo, faça essa leitura. Ela é bastante importante para o entendimento da nossa videoaula. Tá bom? Vamos adiante. No comentário do professor, vou ler dois tópicos só e fica aí ao seu critério. Se possível, também dá uma pausa e faça esse entendimento. Muito bem, mas nos dois primeiros parágrafos diz assim: a palavra de Deus nos mostra que o ser humano originou-se de um casal, Adão e Eva. Por isso, eles são os nossos pais, tá? Então, a origem da raça humana, né? A origem do ser humano veio do casal, Adão e Eva. Por esse motivo, eles são os nossos primeiros pais. Os nossos pais, aí por discorrer aí todo o processo da raça humana. Aí o segundo parágrafo aqui diz o seguinte: o pecado cometido pelo casal atingiu a humanidade inteira. Entretanto, em Cristo, o homem perfeito, fomos regenerados e reconciliados com o Pai. Tá? Então, durante a nossa aula, nós vamos ver isso aqui, que uma vez, né, o primeiro casal perdeu o direito desse contato, né, o direito da origem. Aí ele começa a ter problemas com a humanidade. A humanidade começa a ter problemas, porque a humanidade inteira foi atingida com a desobediência do casal, né? E aí afeta toda a humanidade. Quando a humanidade agora é afetada, Deus, né, como criador, né, da humanidade, não poderia deixar a humanidade sofrer. E aí Deus começa a bolar um plano, na verdade, né? Trazendo Jesus Cristo como a remissão, né, para que a humanidade se regenere e reconcilie com Deus, reconcilie com o Pai. Através de quem? Através de Jesus. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, esta lição, ela não é apenas uma lição para alunos da EBD, da Escola Bíblica Dominical. Ela também é uma lição, uma matéria, né, digamos assim. Ela é um material, isso também é um material de evangelização. Tá? Você, querido ouvinte, querido internauta, que está nesta hora, né, conectando a nossa aula aí, você vai perceber que isto é um produto evangelístico também. E você pode estar refletindo, enviando a pessoas que têm dificuldade de entendimento, né, do processo da salvação, e vai ver que Deus nunca deixou a humanidade só, né? Deus sempre está buscando, ou sempre buscou, sempre busca uma maneira de resgatar este ser humano que outrora se perdeu, esse ser humano que outrora teve problemas de comunicação com Deus, né? Por esse motivo, amado, nós fazemos essa aula, esta videoaula, com muito afinco, com muita dedicação. Confesso para você que eu fico umas 8 ou 10 horas lendo. Tem aula que dá muito trabalho, porque a gente tem que conciliar as coisas, trazer o entendimento e mostrar
é a realidade da vida, porque esse é o intuito da nossa videoaula, é buscar, né, algo mais para trazer, para que você possa enxergar em você, ou cada um de nós, nos enxergarmos, né, entendendo a nossa necessidade de uma reconciliação, uma necessidade de sermos regenerados, né, mediante a providência de Deus, né? Continuando a leitura, tornando-nos parte de uma grande comunidade espiritual, a qual o nosso Senhor fundou a igreja. Então, quando nós entendemos isso, a gente começa a fazer parte de uma comunidade, de uma grande comunidade espiritual, que é a igreja. A igreja de Cristo, ela é uma igreja universal, tá? Quando eu falo universal, não estou falando da placa Igreja Universal, não. A universalidade da igreja de Cristo, ela é uma igreja que atinge toda a humanidade. Ela é uma igreja do universo, universal, tá? Em todo o planeta Terra existe a igreja de Cristo, que é a grande comunidade espiritual que pessoas que foram regenerados, reconciliou com Deus e hoje está novamente no seio do Pai. Uma vez isso acontece, aí nos tornamos a grande comunidade espiritual, tá certo? Vamos adiante. Vamos a nossa introdução. Nesta aula, vamos estudar a unidade racial, linguística e divina do ser humano. Então, o objetivo desta aula é isso, é estudarmos, né, essa unidade, a unidade racial, a unidade linguística e a unidade divina de nós, do ser humano. Nesta imagem aqui, podemos observar a unidade da raça humana. Então, Deus criou o ser humano com o intuito de sermos uma unidade. O que é uma unidade? Uma unidade é algo que não separa, algo que tem intercomunicação, interligação uns com os outros, e todos se consideram uma única coisa. Essa é a unidade da igreja. Essa foi o propósito de Deus, e foi o propósito que a igreja primitiva começou, né? Com unidade. Então, esse é o propósito de Deus. A humanidade tomou rumos diferentes, mas não foi o propósito de Deus, tá bom? Constataremos que, apesar da diversidade de línguas, povos e nações, toda a humanidade tem uma única origem, tá? Então, aqui nesta imagem nós vemos muitas variedades genéticas, apesar do processo da diversidade de línguas, povos e nações, a origem está aqui, ó. A origem está neste casal, Adão e Eva. Daqui vem as ramificações, né, do casal. Com base no que nós falamos, né, Deus cria o homem com um propósito de uma unidade, e desta unidade, né, desta base, né, do casal, sai toda a nação, toda a raça humana, mas com possibilidades em uma geração, né, dando aqui possibilidades para uma geração, né, com base na unidade genética do primeiro casal, tá? Esse é o propósito de Deus. Fomos criados por Deus e provimos de um único casal, né? Um único casal. Está aí esta imagem, mais uma vez, mostrando aí a naturalidade do homem, de onde veio, de um único casal, né?
E no princípio, conforme vemos, todos falávamos um único idioma, né? Todos falávamos um único idioma. Neste sentido, todo ser humano são irmãos. Todos os seres humanos são irmãos. Tá? Aqui nesta imagem, conhecemos essa passagem, né? Onde o ser humano começa a ter problemas. Né? Foi aqui que ele, depois da queda, depois de todo um processo, e ele aqui começa a ter o segundo problema. Nós vamos mais para frente mostrar que aqui na torre, quando eles decidem a construção desta torre, tiveram um objetivo, e aí Deus começa a ter problema com Deus aqui. Do segundo problema que o ser humano começa a ter com Deus. O primeiro foi lá quando Adão e Eva caem, cometem o pecado, a desobediência, e depois eles começam a ter problema aqui quando eles começam a ter um objetivo de ser uma única nação. Tá bom? A unidade genética da humanidade traz uma implicação doutrinária muito importante. Tá? No primeiro Adão, todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Tá? Nós todos pecamos e fomos destituídos da glória divina. Isso está escrito também no livro de Romanos, né? O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, mostra essa situação, né, do pecado. Aqui nesta imagem, mostrando aqui, mais na frente nós vamos mostrar essa imagem de novo, lá no segundo ou no terceiro tópico, não lembro agora, mostrando essa situação. Então, uma vez que o primeiro homem, né, peca, agora ele foi separado. Esse tal de pecado, ele separa o homem de Deus. Ele separa o homem de Deus. E agora o homem, para reconciliar, ele precisa de uma ponte de ligação para reconciliar com Deus. Porque o pecado, a desobediência fez essa separação. Tá? Todavia, em Jesus Cristo, o homem perfeito e o último Adão, o homem perfeito e o último Adão, todos sem exceção, pode ser salvo e reconciliados com Deus. Pois como falamos anteriormente, uma vez que o homem peca, agora ele precisa de reconciliar com Deus, primeiro ele se regenera, depois ele reconcilia com Deus, e a oportunidade dessa reconciliação está, né, na ponte que faz a ligação, novamente, que foi uma providência de Deus. Quem é essa ponte? Jesus Cristo aqui. O pecado, agora ele separa, e aí precisa de passar para reconciliar com Deus. Então, esta ponte, digamos assim, é Jesus. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Este é o elo, Ele é o elo de ligação, né? É o homem, uma vez que o pecado frustrou e condenou ele a uma mente, a um vazio espiritual, agora em Jesus Cristo ele recebe a reconciliação, que é o perdão, né? Aí ele recebe paz, vida abundante, vida eterna e uma vida satisfatória, uma vida cheia de alegria, né? Em Deus, tá bom? Vamos adiante. Até aqui a nossa introdução. Fez necessário um pouco mais de explicação, e vamos para o nosso primeiro tópico da nossa lição, que é a unidade racial do ser humano.
No primeiro tópico, nós temos aqui 3 subtópicos. Vamos falar sobre a origem divina do ser humano, a unidade racial do ser humano. Já demos uma palhinha aí em cada tópico, né? Mas vamos estar falando de uma maneira bastante prática, objetiva, que você possa, né, estar usufruindo melhor da nossa pedagogia, digamos assim, da nossa aula. E nós vamos também estar falando sobre a unidade psicológica do ser humano. Vamos ver o que é isso. A origem divina do ser humano. Origina em que o ser humano? Qual a sua origem? Olha, nesse tópico vamos estudar a origem divina do ser humano, a origem do homem e a sua unidade racial e psicológica. Tá? Eu grifei aqui, negritei e coloquei numa outra cor para entendermos o seguinte. Olha, essa doutrina é suficiente em si mesma para destruir as bases ateias e anticristãs do evolucionismo. Quais são essas? A doutrina da origem divina. A doutrina da origem divina do ser humano, ela é em si mesma, destrói as bases de ateus, pessoas que não creem, pessoas que têm pontos ideológicos que distorcem a natureza divina da criação de Deus, onde eles dizem que o homem não foi criado, e sim é um processo da evolução. Tá? Isso não pode ser verdade. Tá? Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina. Pois é, sabemos todo esse processo. Pois a sua criação foi descrita e executada por Deus. Vemos isso no Gênesis, no capítulo 1, versículo 26 ao 30. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso e não um processo de evolução. Tá? Então, esta imagem mostra aqui quando Deus cria o homem do pó da terra, sopra nas suas narinas e lhe dá a alma vivente. Tá? Você pode conferir no livro do Gênesis, capítulo 26, capítulo 1, versículo 26 ao 30. Esse versículo ele vem trazendo aí, falando conosco desde a nossa primeira aula. Nós vemos batendo nessa tecla, falando deste versículo, e mostrando aí esta origem do homem. Portanto, o aparecimento do ser humano no universo deve-se a um ato criativo do Todo-Poderoso. Tá? Então, toda a humanidade, todo o universo, ele foi povoado, por este ato criativo. Olha, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Essa foi a equação, a lei da raça humana, a lei da criação da raça humana. Foi Deus que fez, ele dando ordens com a sua maravilhosa palavra. Não é um processo da evolução, tá? Como falamos aqui. Não é um processo da evolução. Isso aqui é uma continuação da leitura que nós fizemos. E não é um processo da evolução. Tá? Isso aqui, ó. Tá? Isso aqui cai por terra. Esta imagem aqui cai por terra
quando o evolucionismo, os ateus que não creem em Deus, a teoria da evolução diz que o homem veio do macaco e aí num processo evolutivo ele chegou ao estado que hoje somos. Isso não é verdade, isso não tem nenhum respaldo bíblico perante as escrituras sagradas. Não foi assim e nunca vamos crer nessa teoria. São teorias conspiratórias que conspiram contra a verdade da palavra de Deus. A unidade racial do ser humano. Ao contrário do que narram as mitologias pagãs, a Bíblia Sagrada afirma que todos os homens, apesar de sua diversidade racial e linguística, provém de um único trono genético, Adão e Eva. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26, para a nossa leitura aí e conferência da nossa afirmação que acabamos de ler, segundo a Bíblia Sagrada. Então, esta é a árvore genealógica da humanidade, sai daqui. Os frutos desta árvore saem daqui. Adão e Eva, eles é o tronco genético da raça humana, né? Eles são os nossos pais, né? E por esse motivo somos irmãos, como nós já falamos. Logo, existe apenas uma única raça humana. O racismo, por consequente, é uma distorção maligna do ensino bíblico quanto à unidade genética do ser humano. Lembra que eu falei sobre o processo do racismo? Pois é, isso é uma distorção maligna, né, do mundo, porque não deveria ter, porque a raça humana constitui de uma única árvore, um único tronco, e por esse motivo todos somos irmãos e não deveria ter essa separação de pessoas, tá bom? A unidade psicológica do ser humano, vamos ver aqui sobre o psicológico. Conquanto diversos cultural e etnicamente, os seres humanos demonstram possuir uma unidade psicológica comum. Tá? Pode ler aí 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, Eclesiastes 7, 20, Romanos 15, 12. Não vou ler para ganharmos tempo aqui, você pode buscar aí a leitura, não só do versículo específico, mas sempre leia antes e depois para entendimento da leitura, para você entender a referência bíblica. Enfim, todos os homens têm a herança psicológica e emocional comum. Tá? As reações podem ser diversas, né? Dependendo da educação e da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas, repito, são comuns. O que é isso? Olha, isso é o seguinte. A diversidade de cultura, da etnia, etnicamente, né, em um povo, uma nação, ou até de uma comunidade, é que interfere no processo do aprendizado na educação humana. Olha, dependendo da educação e da cultura de cada povo, mas as bases psicológicas, repito, são comuns. As reações podem ser diversas. O que reação? As reações da herança psicológica. A herança psicológica da pessoa, o psique,
o entendimento, a educação, pode ser diferente de um para outro, porque se você é educado em um lar e o outro tem um outro tipo de educação, interferindo isso até nas condições, né, de sobrevivência mesmo, alimentação, bem-estar, lazer, tudo isso interfere no intelecto, no psique, no psicológico de um povo, tá? Mas é nesse ponto que vem as diferenças, onde o ser humano ele discrimina. Existe a discriminação nesses pontos, né, do saber, que um quer ser mais sábio, o outro é quer ser mais inteligente. Por quê? Porque talvez o outro não teve uma condição para se educar, e aquele outro se acha melhor. Mas etnicamente, biblicamente, todos têm a mesma origem. A origem é comum, o psicológico é comum para todos, né? Mediante o seu desenvolvimento, né, das condições de culturas, da educação, é que esse psicológico ele diferencia, né? Diferencia, mas a origem são comuns, tá certo? Não sei se ficou muito claro essa parte, mas é o que acontece aí na realidade. Unidade linguística original da humanidade. 3 subtópicos também divide essa parte: a língua original da humanidade, a confusão linguística em Babel e indícios da linguagem primitiva. Na originalidade da língua, vamos lá. A língua original da humanidade. Veremos agora como o idioma falado pelos seres humanos desde Adão até Noé veio a perder-se e como podemos identificá-lo hoje nas línguas e dialetos falados no mundo. O que é isso? A fala é um dos maiores dons que Deus comunicou pessoalmente a Adão, pois ambos conversavam diariamente. Gênesis capítulo 3, versículo 8. O primeiro homem dominava tão bem a arte do falar que veio a recepcionar a sua esposa com um poema admirável. Gênesis capítulo 2, versículo 23, quando ele diz para Adão que agora Adão diz para Eva que agora ela era osso do seu osso, carne da sua carne, né? E que, porque dele foi tirado, e agora ele diz que ela chamaria ela de varoa. Até aí ele não tinha criado o nome, não tinha dado o nome de Eva para ela. Ele a chama, a princípio, como de varoa, porque do varão foi tirada. Então é um poema maravilhoso, tá bom? Então aqui, amados, mostrando, voltando aqui sobre a comunicação. Comunicação é preciso comunicação nessa imagem. Sem comunicação, seja ela qual for, numa empresa tem que haver comunicação. Na escrita tem que haver comunicação. Tem que haver comunicação e entendimento. Sem uma comunicação não há entendimento. E aí não tem como haver progresso em um projeto. Tá? Quando fala que a fala é um dos maiores dons que Deus
comunicou pessoalmente a Adão? Sim, porque foi ali eles tinham um diálogo diário e eles colocavam as coisas em ordem. A Bíblia diz que todo final do dia Deus vinha, falava com Adão até o dia que Adão precisou ser expulso, porque teve que ouvir uma comunicação secundária, tá? Quando nós temos uma fonte confiante e começamos a ouvir comunicação de uma outra fonte que não é confiável, temos problema. Pode perceber isso. Temos problema. Vai ter problema. Se você deixa uma fonte confiável para começar a ouvir outra fonte, achando que aquela que você tanto confiou, ela não está te servindo, pode ter certeza, você vai ter problema. É muito importante isso aqui. No capítulo 3 de Gênesis, Deus chamou Adão e Eva à responsabilidade através de um diálogo de altíssimo nível. Tá bom? Nossos pais não ficaram na ignorância quanto às consequências da queda, pois estavam perfeitamente habilitados em termos verbais e a compreender o Criador. Então, eles não eram inocentes, eram inocentes no sentido de não perceber um ao outro, a nudez, e nós vemos isso na Bíblia, tudo isso, mas eles tinham eles eram responsáveis o suficiente para entender que eles não deveriam avançar, não deveriam fazer o que fizeram. Mas, quando eles tiveram esse problema, Deus chama eles a um diálogo, e a leitura nos diz de altíssimo nível, colocando eles, assumindo agora as consequências daquela falha. Agora eles precisavam agora eles precisavam serem punidos e receber uma punição como consequência daquilo que aconteceu. A língua falada por Adão e seus descendentes imediatos até Noé não era o hebraico, mesmo porque o idioma falado pelos israelitas só viria a formar-se em tempos definitivos bem mais tarde. Então não era o hebraico, como nós conhecemos, isso foi formado mais tarde. Confusão da língua. Após o dilúvio, os filhos de Noé concentraram-se em Siná, os filhos de Noé concentraram-se em Siná, e ali intentaram criar um estado secular e ateu. Já estavam aqui desviados, na verdade, já estava aqui desviado, para contaminar fortemente os mandamentos, ou contrariar, para contrariar fortemente os mandamentos divinos, quanto ao povoamento da terra. Aqui, capítulo 11, versículo do 1 em diante de Gênesis, vai narrar a história que eles aqui, quando fala aqui em filho de Noé, porque foi da geração de Noé, isso aqui foi da geração de Noé que começa a repovoar a terra, porque até então Deus tinha destruído, e somente Noé, com a sua família, eles sobrevivem, e dali nasce uma nova geração. Por isso eles chamam aqui os filhos de Noé, tá? Então lá no Gênesis eles começam a ter um problema. O segundo problema, eles começam a ter a descredibilidade na palavra de Deus, e eles começam a contrariar os mandamentos divinos, e eles começam a acharem que eles iriam povoar a terra, com uma nação só, uma nação independente, esse foi o propósito da torre. Queriam fazer isso, uma nação independente. E nós conhecemos a história.
Como todos falavam uma única língua, lograram avançar em seus projetos, né, procurando uma energética invenção divina, né, provocando uma energética, eles provocaram uma fúria de Deus, né? Deus ficou furioso daquela ousadia daquele povo, a fim de que os homens não prosseguissem no intento maligno. O Senhor confundiu-lhe as línguas e dispensou-os por toda a terra. Então aqui foi o processo que aconteceu. Como nós falamos que a comunicação é a base de qualquer projeto, está aqui a confirmação, né? Você vai ler lá na Bíblia, vai ver que o próprio Deus diz que o que eles estavam intentando e unidos não tinha nenhuma restrição que não desse estabilidade a eles não conseguirem aquilo que eles estavam pretendendo. Não, tudo estava certo e eles iriam conseguir. Mas Deus, como Ele é onisciente, onipotente e é todo poderoso, somente Ele poderia fazer aquela intervenção, a intervenção daquela torre, embargar aquela obra. Somente Deus poderia embargar, fazer o embargo, uma intervenção, um embargamento daquela obra. Como? Multando, levando uma multa para que eles pagassem um determinado valor, não sei qual era a moeda da época, não. Eles poderiam pagar, né? E continuava a obra. Mas Deus fez algo miraculoso, algo importantíssimo. Por quê? Porque Deus não tem acepção de pessoas, amigo. Deus, Ele é um ser que Ele nos criou igual, e de maneira nenhuma nós tenhamos que intentar sermos diferentes. Nós temos que tratar o nosso semelhante com harmonia um com o outro. Fomos criados iguais. Por esse motivo, não há por que nós fazermos acepção de pessoas, achar que sou melhor do que fulano, do que ciclano, porque a cor da minha pele é mais importante do que a cor da pele do meu irmão, porque o meu cabelo é bonito do que o cabelo do meu irmão. O meu irmão tem um cabelo assim, o outro tem um cabelo assado. Então, por esse motivo, eu sou melhor. Não. Então, essa foi a intenção deles. Eles disseram que eles tinham que fazer dali teria que sair um povo perfeito, né? E queriam construir esta cidade para que essa cidade tocasse ao céu, e ali eles estavam instabilizados, separados do resto da nação. Aí Deus, né, não aplicou essa multa. Deus não aplicou a multa, não. Mas Deus confundiu a comunicação. Naquele momento, Deus confunde a comunicação e eles se dispersam em toda a terra. Eles se dispersam, tá bom? Está aqui nesta imagem. Eles se dispersam e aí a obra não pôde dar continuidade. Por quê? Porque talvez eles tinham dinheiro, mas um não entendia o outro. Como fazer? É assim, viu, irmão? É assim que funciona. Trazendo esta mensagem para nossas vidas secular, na nossa vida hoje, na família, na empresa, na comunidade, com um amigo, na igreja, tem que haver essa comunicação, tem que haver o comum acordo. A própria palavra de Deus diz que se duas pessoas não tiver de comum acordo, não consegue tocar, né? Não pode dar continuidade em um processo, né? Não pode andar juntos se não estiver de comum acordo. Então, a comunhão do acordo é necessário.
é necessário. A torre não foi para frente. Por quê? Porque mexeu com o intento de Deus. Eles entraram com um processo maligno, né? Um processo maligno. E Deus entrou com a intervenção. Aqui está o poder da oração, que você pode orar pedindo a Deus a intervenção de uma situação que você acha que aquilo não será bom para o crescimento da obra dele, para o crescimento de uma nação. Você pode orar a Deus e pedir para que ele entre com providência. E Deus pode fazer. Deus pode fazer. Tá bom? Vamos adiante. Terceiro tópico aqui. Indícios da linguagem primitiva. Apesar dos muitos idiomas existentes atualmente no mundo, é possível constatar, através de um estudo histórico e comparativo, que todos eles provieram de um trono linguístico comum. Então, se fizermos fizermos um estudo aprofundado, uma exegese bíblica, nós vamos ver que todas as línguas faladas, todos os idiomas falados hoje em toda a humanidade, né, no início nós vemos que todos eles tiveram um tronco linguístico comum, que veio lá do princípio. E nós vamos ver que lá na torre foi que teve esse processo, essa confusão. Deus confundiu e ali começa novas línguas, né, para espalhada por toda a terra, como diz lá na palavra de Deus. Mesmo entre os idiomas mais afastados entre si, como o português, o chinês, e aí vai, né, vários deles, possível encontrar o elo, às vezes frágil, que os liga à Torre de Babel. Tá bom? Então isso é um estudo. Você que gosta de buscar estudo pode estar buscando aí, é um ponto básico para que você possa, né, estudar sobre a língua, confusão das línguas. Tá bom? Vamos ao nosso terceiro tópico. Em Cristo todos somos um. Aqui também nós temos 3 subtópicos: o pecado universal de Adão, as consequências universais do pecado de Adão e em Jesus Cristo, o segundo Adão. Todos podemos ser salvos. O pecado universal de Adão. A unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos. Tá? Então, voltando aqui, está dizendo que a unidade humana não se dá apenas em termos raciais e linguísticos. Tá? Conforme veremos neste tópico, todos os seres humanos acham-se ligados em Adão quanto ao pecado e também quanto à redenção. Tá? Uma vez pecou, Deus providenciou a redenção. Vamos ver quem é essa redenção. Afirma o apóstolo Paulo que através de um só homem o pecado foi introduzido no mundo, Romanos capítulo 5, versículo 12, e conquanto o pecado de Adão fosse particular, suas consequências foram universais. Tá? Universal, para todo o universo a consequência. Então, nesta imagem, nós vemos aqui que este é o pecado, né? Este é o pecado, e ele trouxe consequências universais. Toda a humanidade passou ou passa por essas consequências. Porque ele é o Pai e o representante de todos os seres humanos. Ele quem? Adão, né? Eis porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, né? Todos pecaram. Nesta imagem nós vemos aqui
aqui há uma separação, né, entre o homem e Deus, né, há este abismo. Este abismo foi criado aqui, ó, na desobediência, lá no Éden, quando houve a separação do homem e Deus. O maior problema do homem é a sua separação de Deus. Tá? O homem sem Deus. Este é o problema da humanidade. Você pode ver, a humanidade sem Deus, a humanidade, ela, como a palavra de Deus diz, que o mundo jaz do maligno, é que o maligno ele tem o domínio sobre a humanidade sem Deus. Quem domina a humanidade sem Deus é o maligno. Então, este é o problema, por causa da desobediência do homem. Agora, como que este homem, ele reconcilia? Mostrei numa foto anterior, mas já vou mostrar já já. Novamente, as consequências universais do pecado de Adão. A consequência imediata do pecado de Adão foi a sua morte espiritual, a queda e a sua perfeita comunhão com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 23 e o versículo 24. Além da morte espiritual, o homem experimentaria também a morte física. Haja visto o caso do próprio Adão. Não obstante ter vivido até aos 930 anos, veio a experimentar a morte. Por quê? Porque a morte não era para acontecer. A morte, portanto, é uma experiência comum a todos os homens, porque todos os homens em Adão pecaram e foram postos à fraqueza e à morte. Tá? O homem pecou, uma vez que ele peca, ele foi colocado à fraqueza e à morte. Muito bem, aqui está. Este foi a sentença, o pecado. Aí houve o abismo e agora o elo de ligação. Para que o homem novamente reconcilie com Deus, ele precisa passar ele precisa regenerar. Ele foi destituído, agora só em Cristo há essa ligação. Através de Cristo, de Jesus Cristo, ele reconcilia com Deus. Aí há o perdão, como eu falei lá no início, a paz, vida abundante e vida eterna. Tá? Uma vez que ele reconcilia, aí ele se junta a Cristo através do perdão. Quando ele se reconcilia. Muito bem. Aí nós fizemos essa pergunta. De que lado estás? Que lado nós estamos? Você, meu amado irmão que está nos ouvindo, assistindo essa videoaula, qual lado você está? Você está ao lado aqui do pecado? Você precisa passar essa ponte para cá, para reconciliar com Deus. Esta ponte é Jesus Cristo. Você precisa passar por ela. Então, passe por ela, peça a Cristo para que você seja regenerado e reconcilie com Deus. Reconcilie com Deus. Só através desta ponte você pode reconciliar. Só através de Jesus Cristo você pode reconciliar. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Tá bom? Muito bem. Terceiro tópico, subtópico. Em Cristo Jesus, o segundo Adão, todos podemos ser salvos. As consequências do pecado de Adão foram definidas por Jesus Cristo. Foram desfeitas por Jesus Cristo, que na epístola de Paulo aos Romanos é identificado como o único Adão, como o último Adão. Cristo identificado como o último Adão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, Romanos capítulo 5 e o versículo 15. Através da sua morte, ele venceu a morte, resgatando-nos completamente do pecado. Efésios 2 e o versículo 15. Então, Jesus nos resgatou de todo o pecado. Podemos concluir a nossa lição de hoje dizendo o seguinte: aprendemos que todos os povos da terra, apesar de suas diversidades étnicas,
cultural e linguística, formam uma única família. Portanto, todos viemos de Adão e Eva. Todos viemos de Adão e Eva. Por esse motivo, o verdadeiro cristão não aceita ideologias racistas. Não aceita ideologias racistas ou racistas. Afinal, como vimos, existe apenas uma raça. Nesse sentido, repito, todos os homens são irmãos. Tá bom, amados? Pois é. Então não aceite esse tal de racismo. Denuncie, porque todos nós temos uma única raça. As diferenças são criadas quando eu acho que sou mais inteligente do que você. Quando eu tive uma oportunidade melhor educacional, aí eu acho que sou melhor. Mas você é tronco. Você é filho do mesmo tronco, tá bom? Somos irmãos. Por esse motivo não devemos aceitar o processo racial, né? Racismo. Mais uma vez, eu venho a dizer, denuncie. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo possa falar, continuar falando no coração do amado e irmão, do amado ouvinte, do amado que vai assistir esta videoaula. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.